Café com a Gazeta do Povo, tenho o prazer de receber o deputado federal Luiz Ovando, ele que é do PP do Mato Grosso do Sul. Deputado, bom dia, um prazer falar com o senhor. Muito bom dia, Lucas. O prazer é meu, satisfação em falar aí com o pessoal de Curitiba, especificamente a Gazeta do Povo. Bom, deputado, temos muitos assuntos para falar, STF, eleições, Banco Master, mas queria começar falando a respeito do Banco Master. Estamos aí às vésperas, ao que tudo indica, de uma delação de Daniel Vorcaro. Ele já teve 2 recusadas, porque eram delações frágeis, consideradas pela promotoria, mas há uma expectativa que em algum momento ele vai delatar e possivelmente isso cada vez mais próximo de uma eleição. O PP, partido do qual o senhor faz parte, tem ali como presidente Ciro Nogueira, que tem foto ali com ele, tem conversa. Primeiro Ciro negou que era amigo, aí depois disse que era, mas que não tinha nada de errado. O senhor conversou com o presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira conversou com os parlamentares, disse alguma coisa, que isso pode reverberar na eleição o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Lucas, na verdade, depois que houve aquele vazamento, inclusive, né, da investigação da Polícia Federal, em que o ministro era beneficiário em torno de 300 a 500 mil reais por mês, chegando aí a uma soma de aproximadamente 4 a 6 milhões por ano, auferidos do Banco Master, nós não tivemos mais encontro com o ministro, com o ex-ministro, no caso, o presidente do partido, Ciro Nogueira. E não vimos também mais nenhuma manifestação. A coisa ficou quieta e aquilo que a gente tem de informação é através da imprensa. Imediatamente surgiu o áudio, né, do pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, pedindo que fosse liberado um valor para o financiamento do filme do Bolsonaro. E aí houve aqueles altos e baixos, diz que o dinheiro não era público, era dinheiro privado e que tinha contrato, mas que a gente acabou não vendo esse contrato. E aí nós continuamos caminhando na penumbra, praticamente no escuro, sem saber a verdade. Seria interessante que o ministro André Mendonça desse celeridade a esse processo, para que a população soubesse verdadeiramente o que está acontecendo. Se há contrato na solicitação do Flávio Bolsonaro, se verdadeiramente isso que foi colocado aí em relação ao ex-ministro e presidente do PP, Ciro Nogueira, é verdadeiro, e outros que estão por trás do processo. O que está acontecendo, a gente vê aí que focaram determinados indivíduos, a delação não está sendo aceita porque talvez comprometa pessoas do governo atual, e aí é importante que a gente fique sabendo o que é, o que e aonde, quem são os agentes específicos dentro do processo e que a nação possa resgatar a sua credibilidade moral, que infelizmente está totalmente comprometida. Então eu, como deputado federal, eu fico extremamente tranquilo, embora haja aí uma acusação de parte dos eleitores, falar, mas o presidente do seu partido está isso, falo, ele tem que se defender, ele tem que mostrar, é dado a ele essa capacidade de defesa, e ele tem que dizer sim ou não, e a justiça tem que apurar isso. Agora precisa aí uma celeridade do ministro André Mendonça na evidenciação, ou seja, na amostragem, né, na denúncia de que verdadeiramente esses fatos sejam reais ou que há apenas manipulação. A verdade é que o outro lado, ou seja, o governo, né, os participantes do governo, né, a gente não vê ninguém ser falado e tudo foi encoberto. Então, a questão do INSS passou por cima, ficou quieto, o relatório não foi aceito, as coisas estão tudo acomodadas.
o Senado não se apresenta, não se manifesta, enfim, tem alguma coisa muito estranha aí no meio que nós precisamos saber para que verdadeiramente a gente possa acreditar na democracia. Deputado Luiz, um prazer recebê-lo aqui no Café com a Gazeta. Sou Flávio Morgenstern. Queria te perguntar uma coisa um pouco dupla. Eu acho que boa parte dessa investigação sobre o Banco Master, como nós sabemos no Brasil, envolve o judiciário e não o legislativo. Nós falamos muito de governo, de deputados, mas nós sabemos que a grande questão, quem manda de fato no Brasil, é sempre o judiciário que atropela todo mundo. O próprio ministro André Mendonça já disse que a delação precisa passar pelo aval da PGR, sendo que a delação pode inclusive chegar, né, poderia chegar a denunciar a própria PGR, sabendo que o atual Procurador-Geral da República é um sócio do Gilmar Mendes. Eu queria saber se o senhor vê alguma possibilidade de chegarmos às grandes autoridades do judiciário, principalmente do STF. A gente já viu que o Vorcaro já comentou que parece que investiu ali a fundo perdido 129, ou investiria 129 milhões no escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, mas eu não vi nenhuma manifestação, nem da política, nem da população que está extremamente cansada em relação a isso, e parece que assim, essa delação só vai envolver peixes pequenos e vai poupar mesmo o STF. Olha, Flávio, o que a gente percebe, eu tenho sempre falado, nós vamos chegar agora diante uma oportunidade que é exatamente a troca de praticamente 2/3 do Senado. E eu tenho um vídeo que anda pelo Brasil inteiro alertando sobre a importância da verificação pelos eleitores dos candidatos possíveis e potenciais senadores. Se esse pessoal que for eleito tiver penduricalhos jurídicos, como grande parte do Senado tem, a gente sabe que está aí em torno de 25% por processos, nós não vamos mudar absolutamente nada. Esse STF já deveria ter sido chamado pelo Senado há muito tempo a sentar na cadeira e se justificar, inclusive, em termos de agressões à Constituição Federal. Eles fazem o que querem, ninguém se manifesta, e o que está acontecendo agora é mais uma demonstração disso. O Senado está quieto, conivente, apático, indiferente, astênico, e é lamentável que enganem a população. Nós temos insistido nesse aspecto. Se não houver um posicionamento do Senado em relação ao STF, nós vamos dar continuidade. E corremos o risco de entrarmos, inclusive, num regime de exceção estatal, na dependência de quem será o candidato eleito para a próxima presidência. Porque há um conluio, há um complô, há uma sustentabilidade por parte do Executivo com o Judiciário. E isso é lamentável. Quando, na verdade, eles deveriam zelar pela Constituição, eles acabam se adiantando e legislando e cortando e dando oportunidade a partidos de praticamente nenhuma representação e agredindo e desestabilizando aquilo que há do ponto de vista institucional sob a égide de quê? Estamos defendendo a democracia. Estão defendendo interesses particulares, como a gente pôde ver agora, inclusive, com a questão do Banco Master. Deputado Luiz Ovando, prazer falar com o senhor aqui, Guilherme Oliveira, dos estúdios de Curitiba. Deputado, sempre quando eu converso com o senhor, lembro da sua atuação para o setor agropecuário brasileiro. Sabemos da importância do agro para o nosso país, economicamente, também na questão dos empregos. Tivemos vitórias no Senado na última semana, especialmente com aquela criação de linha para auxiliar produtores que são vítimas, infelizmente, não apenas das intempéries climáticas, mas também da omissão do governo federal. Como o senhor analisa essas vitórias e, é claro, os próximos passos para o agro no nosso país, deputado? Guilherme, satisfação em falar com você. É sempre muito bom a gente conversar com o pessoal
Eu já falei em outra oportunidade que a Gazeta é um jornal que eu acompanho desde a época que eu fui residente no Hospital de Clínicas em Curitiba, isso na década de 70, né? E era no domingo, a gente pegava e comprava a Gazeta do Povo. Eu fico muito feliz porque esse jornal da minha preferência no passado continua sendo o jornal da minha preferência no presente. E eu quero aqui especificamente responder para você que o PL 5.122, né, do deputado Domingos, lá do Ceará, foi aprovado no Senado e com alguma pequena mudança, porque houve algumas alterações, ele deve voltar à Câmara, mas não terá naturalmente dificuldade de ser aprovado e aí sancionado. Mas o que acontece é que ali, né, foi colocada, inclusive, pela senadora Tereza Cristina, uma emenda falando do fundo garantidor. Esse fundo garantidor é muito importante, porque a inadimplência, né, no meio rural, da dívida rural, está alta, está lá por volta de 10 alguma coisa, a média em torno de 8%, 8,7%, e isso já é perigoso do ponto de vista financeiro. Dizem que uma inadimplência ela é saudável até por volta de 2%, 5% já tem que ter alguns critérios de alerta para que você evite piorar a questão. E nós estamos vendo aí que grande parte do pessoal é o médio agricultor, o médio pecuarista, que está tendo esse tipo de dificuldade em decorrência daquilo que você falou, que grande parte dessas perdas estão atreladas à enchente, à seca do Rio Grande do Sul e também em outras áreas, inclusive aqui em Mato Grosso do Sul. Mas, felizmente, o nosso estado este ano conseguiu suplantar essas adversidades e nós vamos bater um recorde. E o Brasil também, no geral, baterá recordes de produção. Mas é preciso estar atento, nós não podemos desprezar aqueles que têm dificuldade, cuja inadimplência não está pequena. E o governo argumenta uma série de situações aí para evitar a proteção dos agropecuaristas. Nós precisamos desse pessoal porque eles representam 26% a 27% do PIB. Não fossem eles, nós estaríamos numa situação muito pior do ponto de vista econômico, diante do editorial que eu vi aí pelo Guilherme Pereira, o presidente da Gazeta do Povo. Bom dia, deputado. Aqui é Fabiana Barroso, eu falo aqui de São Paulo. Deputado, a gente vê várias crises acontecendo no Brasil atualmente. Eu diria que, por exemplo, até a representatividade do Congresso Nacional está sendo invadida pelo próprio judiciário, né, às vezes eles dizem que é omissão, mas a gente sabe que às vezes não legislar é um papel também do próprio legislativo. Nós estamos com a questão de crime organizado, que acho que é uma das principais pautas para as eleições do ano que vem, e também a gente está com uma crise fiscal. Se o senhor fosse aqui elencar qual seria o principal problema agora que ameaça verdadeiramente as nossas instituições, crise fiscal, crime organizado ou avanço do judiciário sobre os outros poderes? Fabiana, muito bom dia, satisfação em falar com você. Eu, inclusive, estava vendo o seu editorial também, a sua argumentação. Mas a crise maior, Fabiana, que eu vejo neste país é uma crise moral, é uma crise de posicionamentos. E isso, infelizmente, está permeando todas as instituições brasileiras. Nós já não temos mais referencial. Na verdade, as coisas mudam conforme o sabor da necessidade de determinados grupos que dominam determinadas áreas. Mas não há dúvida que hoje o cidadão, né, há estatísticas mostrando que, de uma maneira geral, numa população, 80% das pessoas são boas, são bem-intencionadas, elas querem o bem, elas precisam da tranquilidade porque o nosso corpo, nós de uma maneira geral, e quando nós falamos corpo biológico, nós podemos transferir essa analogia para o corpo social. Nós precisamos de equilíbrio para continuarmos progredindo. E vira e mexe, há os desequilíbrios, há as distorções. Então, na verdade, nós precisamos estar muito atentos, né, para aquilo que está acontecendo nesse país, onde os distúrbios, onde as distorções morais
estão sendo tidas como normais. E aí, então, nós começamos a aceitar o crime e que nós temos na presidência indivíduos defendendo a questão, por exemplo, de que roubar um celular não deve ser contravenção, que deve ter proteção, e assim várias outras distorções que acabam sendo tidas como normal e que é lamentável diante de uma população que cresce, jovens, que acabam não tendo referência. E nós estamos vivendo isso, em que o crime hoje nada mais é do que expressão do comportamento social. Quer dizer, se nós temos PCC, nós temos Comando Vermelho, nós temos aí um fortalecimento gigantesco de grupos contraventores, né, permeando, inclusive, instituições econômicas de grande peso no país, nós temos que ver isso daí como um reflexo da essência do corpo social. E nós precisamos reavaliar isso, onde buscar a referência novamente para que a gente possa ter. Então, a crise moral é a grande crise que esse país enfrenta. E aí vem a questão seguinte, olha, o governo precisa proteger o seu cidadão. É o que o governo atual faz. E o governo atual fazendo isso, ele nada mais cria do que vassalos, pessoas dependentes, que não têm perspectiva, à semelhança dos escravos. O escravo é aquele indivíduo que não tem visão, não tem perspectiva, não tem ambição. Então, nós estamos criando um grupo de dependentes nesse país com uma quantidade gigantesca de programas sociais e nenhum deles voltados exatamente para valores morais, princípios, atributos e virtudes. Então, nós precisamos discutir isso também. E aí, lamentavelmente, vem a questão financeira, que vale tudo, porque o governo sempre diz assim, não, nós vamos pôr no programa pé de meia, pagar para o estudante estudar. Absurdo! O governo já providencia tudo que é necessário para o estudante, já dá uniforme, já dá livro, já dá transporte, já dá escola, já dá professor pago e ainda vai dar dinheiro para o estudante. Isso é forma de contravenção. Então é um governo que estimula a contravenção, é valor moral, Fabiano. Então eu não vejo forma da gente ir para frente, deslumbrar um cenário de progresso, de valorização da população, sem que a gente troque tudo que for possível trocar. E agora é a hora da eleição. O nosso povo precisa despertar. Quando eu digo nosso povo, o povo brasileiro, de uma maneira geral, precisa abrir, descortinar e ver o que eu quero para esse país. Qual é o projeto de nação? Eu quero uma nação grande, uma nação firme, uma nação que possa enfrentar dificuldades e adversidades sem vacilar, como aconteceu, inclusive, na época da pandemia, ou eu quero uma nação dependente que não vai a lugar nenhum e que o governo manda dentro da sua casa e faz o que quer. Então, a crise, ela é ampla, principalmente moral, depois as outras, e aí a questão política, a questão financeira. Está ruim a coisa, nós precisamos reavaliar. Deputado Luiz Ovando, eu queria agradecê-lo. Volte sempre ao Café com a Gazeta do Povo. Lucas, eu que agradeço. É uma satisfação muito grande conversar com vocês e a gente poder, inclusive, falar de temas fundamentais que só vocês dão valor a ele. Grande abraço, um abraço a toda a equipe da Gazeta do Povo. A gente agradece o carinho, deputado. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2.100.000 inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês. Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada. Presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.